Meus queridos, eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor e quero dizer bem-vindos a mais uma aula do JW Bible College. Nós estamos muito felizes porque você está participando conosco destas aulas de teologia que são muito proveitosas para a nossa vida espiritual. Eu gostaria, antes de dar início à matéria de hoje, fazer uma oração com você, para que Deus nos dê graça e nos abençoe enquanto nós estudamos a sua palavra. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por estarmos na tua presença, estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Eu te agradeço por este tempo, meu Pai, por este momento, e quero te rogar, Senhor, que o Senhor glorifique o teu nome nas nossas vidas. Que o Senhor possa me abençoar para transmitir este assunto, Senhor, que é de vital importância para o nosso aprendizado, e que o Senhor possa abençoar aqueles que estarão me ouvindo e me vendo neste momento, meu Pai. Glorifica o teu nome e exalta-te, meu Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, este trabalho de ensino da tua palavra, meu Pai. No nome de Jesus é a minha oração. Amém e amém. Meus queridos, nós estamos dando início nesta oportunidade ao estudo da matéria Arqueologia Bíblica. Arqueologia Bíblica. Certamente você tem em mãos o nosso material, o nosso livro aí, e na página de número 3, você vai ver que esse livro foi feito, ou foi composto, usando o doutor Assir Raymond, que possui graduação em Pedagogia pela Faculdade Porto Alegrense de Educação, Ciências, Letras, enfim. É também doutor em Teologia pelo Seminário Concórdia e atualmente é um dos professores da Universidade Luterana do Brasil e professor titular do Seminário Concórdia. Não só esse irmão foi usado na composição desse material, mas também outros autores que os irmãos vão perceber à medida que nós estudamos esse material. Na página de número 5, dá uma olhadinha aí no seu livro, na página de número 5, você vai ver um índice aí, e você vai ver que o nosso material ele está dividido em 2 unidades. Cada unidade possui 5 capítulos. A unidade 1 nós vamos começar vendo uma definição a respeito da arqueologia, o que é arqueologia. Depois nós vamos ver um pouquinho da história da arqueologia na Palestina, porque, como os irmãos vão perceber, nós estamos estudando a arqueologia que é bíblica. Depois vamos falar alguma coisa a respeito dos métodos de escavação. No capítulo 4, os períodos arqueológicos da Palestina. E no capítulo 5 nós vamos começar a falar então dos períodos da história palestínica, começando pelo período do bronze. Já na unidade 2, nós vamos dar sequência falando dos períodos da história palestínica. Nós vamos ver no capítulo 6 o período do ferro, que já começa no ano 1200 a.C. e vai até o ano 722 a.C. Esse é o período quando os israelitas entram na terra, é o período da conquista, e nós vamos ver alguns detalhes importantes a respeito dessa história. Capítulo 7 nós vamos ver já alguma coisa do período persa. No capítulo 8 nós já vamos ver a respeito do período romano, que é onde se desenrola muito da história do Novo Testamento durante o período romano. No finalzinho, capítulo 9, nós vamos ver alguma coisa sobre a arqueologia e o Novo Testamento, e no capítulo 10 também a relação entre a arqueologia e o nosso Senhor Jesus Cristo. Na página de número 6, tem algumas coisas importantes aí. Você vai ver uma descrição do curso, o que significa esse curso, alguns objetivos que nós temos para você no estudo dessa matéria. Você sabe que as nossas videoaulas, elas são apenas um vistaço, um panorama na matéria.
É muito importante que você leia a matéria, que você estude a matéria em casa, no trabalho, onde você tiver um tempo, não é? Você leia, releia o material, leia os materiais aí indicados para pesquisa, para que você possa enriquecer o seu conhecimento. Nós temos aí, logo abaixo em objetivos, nós temos a leitura sugerida. E tem 2 livros aí que são importantes que você adquira. O primeiro livro é Arqueologia Bíblica, é um livro já antigo, publicado pela CPAD. Esse livro foi escrito pelo irmão Randall Price. Ele é um dos grandes arqueólogos dentro do cristianismo, não é, atual. Ele tem trabalhado muito nessa área. Esse livro, Arqueologia Bíblica, ele foi remodelado, ele tem um novo nome, mas é o livro que antigamente se chamava Pedras que Clamam. É um livro muito bom, é um dos poucos livros em português que trata do assunto da arqueologia bíblica. Depois nós temos aí outra sugestão de livro, que é A Bíblia e a Terra, também editado pela CPAD, do irmão Gary Burge. Há um outro livro que também não está aí, mas que você pode adquirir, que vai lhe ajudar bastante, que se chama E a Bíblia Tinha Razão. Eu não estou me lembrando agora o nome do autor, mas também é um livro muito conhecido dentro desse assunto, que é a arqueologia bíblica. Então esse material é muito bom você adquirir, para você enriquecer ainda mais o seu conhecimento a respeito desta matéria. Essa matéria, irmãos, a arqueologia bíblica, bem como a geografia bíblica, elas são matérias muito técnicas e são matérias descritivas, ou seja, não são assuntos para se discutir, não é como nós fazemos muitas vezes com assuntos como cristologia, teologia sistemática, pneumatologia, enfim, as teologias, não é, que a gente vê dentro do curso de teologia, as disciplinas que nós vemos, a gente para discutir, para conversar a respeito, porque são assuntos que envolvem muito a filosofia. Porém, assuntos como arqueologia bíblica, metodologia científica, geografia bíblica, são assuntos técnicos e são assuntos descritivos, ou seja, muita coisa é informação que a gente passa ou que você lê e recebe para você guardar e eventualmente aplicar, não é, na compreensão e no entendimento de um texto bíblico, de um texto da palavra de Deus. Então, essa matéria é uma matéria que a gente precisa tomar tempo lendo, não é, bastante material, e então é muito importante que você separe o seu tempo para você ler referências, livros a respeito desse assunto. Não há, irmãos, nem em português, nem em inglês também, não há muita variedade de materiais nesta linha de arqueologia bíblica. Não é um assunto muito popular, não é, no meio teológico, no aprendizado teológico. Então você não vai ver muitas opções nesta área. Mas hoje em dia a gente tem, com acesso à internet, nós temos aí vários sites, até esses autores que eu mencionei aqui. O Will está dizendo aqui para nós, né? E a Bíblia tinha razão, o autor é o Werner Keller. Esses autores que nós estamos mencionando aqui, eles têm páginas no Facebook, têm páginas na internet, eles estão sempre publicando artigos a respeito desse assunto, e é aí onde você pode também aprender muitas coisas. Esses autores que mencionei, eles são americanos, então provavelmente o material que você vai encontrar deles na internet, boa parte é em inglês, não é? Salvo esses livros que nós mencionamos que já existem em português. No Brasil, nós não temos assim nenhum nome de peso dentro da arqueologia bíblica, dentro da Assembleia de Deus, que é a denominação que nós pertencemos.
Mas nós temos outros que trabalham nessa área, nesse ramo da arqueologia bíblica, que, como eu disse, como não é uma matéria filosófica nem doutrinária, mas é uma matéria descritiva, informativa, você pode consultar alguns outros autores, até mesmo de outras denominações, que você vai encontrar alguns com um conhecimento sólido a respeito do assunto. Um dos arqueólogos hoje no Brasil, que ele tem ganhado bastante notoriedade, é o Rodrigo, eu acho que é Rodrigo Silva o nome dele. O primeiro nome é Rodrigo, mas o outro eu não me lembro. Ele é preciso cuidado, porque esse senhor, ele pertence à Igreja Adventista, mas ele trabalha muito nessa área da arqueologia. E eu já vi alguns vídeos dele, já vi algum material dele a respeito da arqueologia, tratando de assuntos da arqueologia, e são muito bons. Ele tem uma profundidade muito boa, tem um conhecimento muito bom, e então a título de pesquisa vale a pena, não é? Sempre com aquele cuidado, não é? Quando o autor que pertence a outra denominação, a outra linha doutrinária, ele começar a tender, não é, a doutrinar dentro de um assunto tão técnico como esse, nós precisamos filtrar e ficar com aquilo que realmente nós precisamos, que é a parte técnica do assunto, não é? Bom, então falando um pouquinho dessas introduções, desses detalhes aí, nós vamos ver então essa matéria, estudar esse assunto. Eu prometo que não vou cansá-los estudando esse assunto, eu vou ser o mais breve possível, mas eu espero que você aprenda ou adquira algum conhecimento para que você aplique isso, seja ministrando a palavra de Deus, seja nos seus estudos particulares mesmo, seja compartilhando o evangelho com um amigo. A arqueologia bíblica, você vai perceber, vai te ajudar, pode lhe ajudar bastante na evangelização também. Então vamos lá? Na página 11, nós temos aí o primeiro capítulo, que vai dar uma definição e vai nos mostrar a natureza da arqueologia bíblica. Na página 13, você vai descobrir aí, o autor vai falar, não é, da dificuldade da arqueologia, não é, e como a arqueologia também vem ganhando espaço, não é? Mas lá um pouquinho mais embaixo, na página 14, ele vai dizer assim, lá no terceiro parágrafo, ele diz assim: o termo arqueologia deriva de dois termos gregos, arche, que quer dizer antigo ou princípio, é o mesmo termo que aparece em João 1, e logia, né, ou logia no português, que significa palavra. Então, etimologicamente falando, a arqueologia diz respeito, diz o autor aí, ao estudo da realidade antiga. Não é um termo novo, é algo que já aparece na história antiga, não é? Ele cita aí, por exemplo, na obra de Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, ele já aparece, não é? Já aparece esse termo arqueologia. Um pouquinho mais para frente, no ponto 1, ainda na página 14, você vai ver aí que a arqueologia ela se mistura com outras disciplinas também, não é? Então temos arqueologia e interdisciplinaridade. Observe o que ele diz aí. A arqueologia ela está relacionada a outras disciplinas do saber, não é? Há uma interação entre essas outras disciplinas. Por exemplo, arqueologia e história, elas são praticamente da mesma família. A história, ela, para desempenhar o seu papel dentro das ciências, ela depende de registros e elementos escritos. E quem traz essas evidências, esses elementos materiais físicos, é a arqueologia, não é? A filosofia também e a arqueologia estão juntas. Enfim,
A arqueologia, ela é uma matéria importante no auxílio de outras disciplinas também. Vamos um pouquinho mais para frente. Isso aqui são detalhes, como eu disse, é uma matéria descritiva, são termos técnicos que você deve ler depois com mais calma. Eu só quero passar por cima desses assuntos introdutórios para a gente começar a falar mesmo dos assuntos mais bíblicos. Em segundo lugar, na página 15, ele vai mostrar para nós a respeito da relevância da arqueologia, a sua importância para nós. É preciso ficar claro que a arqueologia ela não tem como objetivo principal provar a veracidade do texto bíblico, não é? Nós não estudamos a Bíblia, irmãos, no prisma arqueológico para nós provarmos que a Bíblia é verdadeira. Nós não precisamos disso. Deus não precisa de ajuda para que a sua palavra seja verdadeira e real. Isso nós precisamos ter muito claro. A verdade metafísica da Bíblia ela não pode ser provada por meios puramente físicos. Por outro, de forma alguma se deve negar o refrão. A arqueologia prova que a Bíblia é verdadeira. Então você não pode estudar, não é só a arqueologia ou qualquer outra disciplina, você não pode estudar essas disciplinas com o propósito e o objetivo de fazer, não é, ou de comprovar a veracidade da Bíblia. Quem faz isso, irmãos, são os incrédulos, não é? Pessoas que não temem a Deus, pessoas que não amam a Deus, pessoas que não têm uma experiência com Deus, que não conhecem o nosso Deus. Não é? Eles que ficam procurando meios, não é, de descomprovar ou de fazer com que a Bíblia seja mais um livro e muitas vezes eles acabam até comprovando que a palavra de Deus é verdadeira. Porém, a relevância da arqueologia com relação ao texto bíblico ela pode ser observada de 4 maneiras, como o autor coloca aí. Observe aí. Em primeiro lugar, a arqueologia ela fornece o pano de fundo para a escritura. É na arqueologia que a gente vai perceber, não é, os personagens do texto bíblico e o ambiente que eles viveram, não é, que era um ambiente real, era um ambiente humano, não era um ambiente, não é, fantasioso, de fantasias, mas era algo real, verdadeiro e palpável. Isso nos ajuda muito, porque então nós podemos nos identificar com esses personagens. E a arqueologia vem, né, com a sua importância para nos ajudar a entender o pano de fundo desses personagens bíblicos. Em segundo lugar, a arqueologia ela é importante porque ela serve como subsídio complementar à Escritura. A Escritura, ela nem sempre ou raramente fornece dados completos. Por exemplo, o texto fala que Davi entrou em Jerusalém de uma forma inusitada. A arqueologia mostra que a fonte de Gion foi estratégica nessa aventura. Não é? Você se lembra como Davi entrou ali na cidade de Jerusalém por aqueles túneis, não é? E é a arqueologia que vai nos mostrar como isso de fato funcionou. A Bíblia não detalha isso, mas a arqueologia nos ajuda a entender melhor esse texto. A Bíblia, por exemplo, trata do rei Onri em apenas 6 versículos, mas a arqueologia mostra que ele foi um grande construtor e que até lutou contra os assírios e moabitas. Pela arqueologia, nós também sabemos que o rei Acabe também lutou contra os assírios, um detalhe que a Escritura não menciona. Então, esses detalhes extras, não é? Esse, como diz na nossa linguagem popular, né? Esse plus, esse detalhe mais destas histórias que nós encontramos na Palavra de Deus, nós descobrimos através do estudo arqueológico. Então, a arqueologia ela vem para aumentar a nossa gama de conhecimento de um determinado texto bíblico. Daí, então, a sua relevância. Em terceiro lugar, ela é relevante porque a arqueologia é auxílio na tradução e interpretação da Escritura. É muito importante que um tradutor da Escritura, ou até mesmo um intérprete, como somos todos nós, somos intérpretes, não é?
É muito importante que ele tenha um conhecimento sólido, ou ao menos básico, da arqueologia, porque isso vai ajudá-lo bastante na interpretação das Escrituras. Por exemplo, no texto hebraico, quando aparecia a palavra tel, T-E-L, os tradutores tinham certa dificuldade em como traduzi-la. Com o advento da arqueologia, a tradução ficou mais precisa, não é? Então a arqueologia vem descortinando estes mistérios e ajuda até mesmo na tradução e interpretação da Bíblia, porque existem muitos textos bíblicos que eles estão envolvidos num contexto muito distante do nosso, não é? Situações muito distantes que muitas vezes você lendo, você pensa, poxa, mas que loucura é essa, não é? Que coisa é essa? Então a arqueologia chega para ajudar a que interpretemos melhor o texto bíblico. Em quarto lugar, a arqueologia ela também serve como um instrumento corretivo de falsos pressupostos. Por exemplo, olha um exemplo que o autor nos dá aí. Nos capítulos 4 e 5 de Daniel, se diz que o rei Belsazar sucede ao rei Nabucodonosor. Mas os registros babilônicos não mencionam o rei Belsazar. Então a crítica, a alta crítica, que são a linha de pensamento que tenta mostrar que a Escritura é um livro de fantasias, começou a acusar de erro o texto bíblico. Porém, finalmente, veja só, em 1853, depois de umas escavações na cidade de Ur, não é? Na antiga cidade de Ur, aparece uma inscrição onde se menciona que Belsazar era corregente com seu pai Nabonido. Então você vê aqueles episódios que aconteceu no livro de Daniel, que por muitos anos, veja, 1853, que a arqueologia conseguiu escavar e descobriu uma inscrição com o nome de Belsazar, dizendo que ele reinou juntamente com seu pai Nabonido. Nabonido, ele aparece na história antiga desde o princípio das escavações, não é? Desde as escavações mais antigas em que se tem notícia. Mas ninguém nunca ouviu falar de Belsazar. Então, quando se descobre isso, através da arqueologia, nós nos alegramos porque então nós podemos respirar melhor diante da alta crítica, não é? Que muitas vezes vem tentando desestabilizar a verdade da palavra de Deus. Embora nós sabemos que a palavra de Deus subsiste para sempre, não é? Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mas infelizmente, as pessoas que não conhecem, não é, ou que não tiveram uma experiência com Deus, quando ouvem uma crítica, não é, semelhante a essa, a tendência delas então é se afastarem do Evangelho. Vamos para frente? Então você está vendo aí a importância, não é, e a relevância da arqueologia para o estudo da palavra de Deus. A gente vai ver alguns outros detalhes arqueológicos, não é, que contribuem para o conhecimento bíblico nos outros capítulos, e você vai ver que essa matéria é muito bonita, é muito legal. Não é? Eu tenho lido esse material nosso aqui, li alguns livros a respeito e fiquei encantado. Aprendi muita coisa que contribuiu bastante para o meu conhecimento da palavra de Deus. Ok? Vamos para frente? Capítulo 2, nós estamos aí na página 17 do nosso livro-texto. Você vai ver aí uma breve história da arqueologia na Palestina. Na página 19, então, nós vamos começar a estudar um pouquinho a respeito de como essa disciplina se desenvolveu, essa arqueologia que se preocupa em escavar as terras bíblicas. Na página 19, ele diz assim, que a arqueologia bíblica, não confunda a arqueologia bíblica com a arqueologia geral, ou simplesmente a arqueologia.
porque a arqueologia bíblica, ele vai mostrar para nós, é uma disciplina mais recente, não é? Mas a arqueologia, ela sempre existiu, não é? Há muitos anos, não é? Desde o princípio, não é? De que se tem notícia, nós mencionamos aí que já foi mencionada há muito tempo atrás esta disciplina, mas a disciplina arqueologia no ramo bíblico é recente. Até o início do século XVIII, a Bíblia era praticamente o único testemunho a respeito dela própria, não é? Na época que se levantou o iluminismo na França, foi quando a idade da razão, não é? Como é chamado aquele século, a partir do século XVIII, foi então que houve essa percepção, que se percebeu que muitos estudiosos da Bíblia perceberam então a necessidade de fazerem escavações na terra palestínica, na terra onde se desenvolve a história bíblica, a fim de descobrir esses detalhes que até então eram desconhecidos. Né? Foi por causa daquela perseguição do iluminismo, da Idade da Razão, dos grandes filósofos do século XVIII, que então essa matéria ganhou força, não é? Porque sentiram a necessidade, não é, de terem algo além do testemunho bíblico. Não por causa de si mesmos, mas para defenderem a sua fé também. Evidentemente, havia algumas fontes da literatura antiga, de escritores gregos e romanos, como Homero, Heródoto, Virgílio, Tácito, não é? E as especulações de outros filósofos. Mas do ponto de vista da história, não é, a gente não tinha muita coisa a não ser a obra de Flávio Josefo e do historiador cristão Eusébio de Cesareia. Mas o estudo deles estava praticamente restrito a pessoas familiarizadas com a literatura clássica. É aí então que se percebe a necessidade dos arqueólogos, pessoas que trabalhassem exaustivamente nas escavações da Terra Santa para então abalizar a fé dos santos. No ponto 1 aí, nós estamos na página 19, o autor vai mostrar para nós alguma coisa a respeito dos primeiros arqueólogos, aqueles que foram os pioneiros, não é, nessa disciplina. Os primeiros arqueólogos, se é que a gente pode chamá-los dessa forma, foram os ladrões de tumbas antigas. Eles pilhavam os mausoléus e sepulcros, mesmo correndo o risco de ficarem presos com os tesouros pelo desabamento da estrutura da tumba ou de serem mortos quando aprisionados. Então ele faz aqui um jogo de palavras interessante, assim, os primeiros arqueólogos, na verdade, eram os ladrões que invadiam, as tumbas, porque você se lembra, se você já estudou um pouquinho de história, você se lembra que as tumbas de antigamente, especialmente das pessoas ricas, dos governadores, das autoridades, gente importante, havia um pensamento corrente, durante muito tempo, de que quando você morria, e se você fosse uma pessoa rica, para você ter um lugar bom no paraíso, no além, você precisava juntar todos os tesouros que você tinha, todas as suas possessões, e colocar no sepulcro junto com o seu corpo, porque aquelas possessões seriam usadas para a sua entrada na vida do além. Quanto melhor você pagasse a entrada, mais você desfrutava das coisas do além. Então, você tem, por exemplo, as pirâmides no Egito, as pirâmides maias, as pirâmides lá na Mesopotâmia também, onde se sepultavam os nobres, os ricos, as autoridades, os reis, enfim, os faraós, e com eles depositavam também os seus tesouros. Porém, com o passar do tempo, os ladrões vinham, sabiam que haviam tesouros ali, e eles acabavam entrando nessas tumbas para roubarem e poderem angariar algum fundo com isso. Então, pode-se dizer que eles foram então os primeiros arqueólogos, porque foram eles que foram escavando esses lugares, embora o propósito era outro. Agora, deixando de lado esses aspectos da arqueologia,
Vamos para o ponto 2, onde ele fala um pouquinho da arqueologia moderna, não é? Que é a arqueologia científica. Ele diz assim, que a moderna arqueologia científica no Antigo Oriente Próximo começou com Napoleão Bonaparte. Em 1798, Napoleão invadiu o Egito, levando consigo um grupo de cientistas com o propósito de estudar a cultura e a religião do Egito. Anos mais tarde, foi publicada a obra em francês Descrição do Egito, que se tornou a janela pela qual a Europa começou a se fascinar pela arqueologia no Antigo Oriente Próximo. A descoberta mais importante foi uma pedra encontrada acidentalmente na cidade de Roseta, ali no delta do Nilo. Essa pedra de Roseta, ela tinha cerca de 7 metros de altura, era uma pedra muito grande, quase 1,5 metro de largura e 33 centímetros de espessura, pesando aproximadamente 700 quilos, quase 1 tonelada. A descoberta dessa pedra, gente, ela foi muito importante, não é? Especialmente para se decifrar a escrita, as inscrições egípcias nas pirâmides, não é? Porque essa pedra de Roseta, como ficou conhecida o nome dessa pedra, ela tinha, não é, 3 faixas de inscrições em 3 línguas diferentes. O grego koiné, que é a mesma língua do Novo Testamento, as línguas egípcias e as línguas sumerianas. Então, com essa pedra foi que a gente começou a descobrir muita coisa da história antiga. Foi através dessa descoberta. Porque o grego era uma língua conhecida desde os tempos antigos, então ficou fácil decifrar o que estava escrito na pedra. Então os arqueólogos, os estudiosos começaram a decifrar aqueles símbolos, não é, que a gente vê nas pirâmides, aqueles desenhos, que na verdade era a escrita dos egípcios, os hieroglifos, não é, hieróglifos egípcios, porque até nessa data aí, olha só, 1798, até esse ano aí, até essa época aí, ninguém conseguia entender o que os egípcios haviam feito durante a sua história. Não é? Era uma riqueza. Os egípcios foi um império que eles, um império de pessoas assim, uma ciência elevadíssima, aplicadíssima. Não é à toa que a Bíblia diz que Moisés foi criado nas ciências do Egito. Era um povo extremamente inteligente, não é? de um conhecimento muito grande, mas com tanto conhecimento e com tanta informação que eles tinham desenvolvido na sua época, o homem moderno não sabia absolutamente coisa alguma. Mas foi através dessa descoberta que então começamos, não é? A sociedade moderna começou a entender como era a cultura egípcia. Vamos um pouquinho mais para frente. Na página 20, nós estamos falando da arqueologia moderna, não é? Nos nossos tempos. Como foi se desenvolvendo essa disciplina? Na página 20, ele diz assim, mais no penúltimo parágrafo: como Terra Santa, a Palestina ela sempre atraiu peregrinos e cruzados, mas o seu interesse pelos lugares antigos era, acima de tudo, o interesse piedoso. O primeiro a vir à Palestina com olhos bem abertos para a pesquisa científica foi, grave bem esses nomes, Edward Robinson. Então, quando as pessoas, há alguns séculos atrás, elas pensavam em Jerusalém, pensavam em Israel, elas sempre viam essa terra como algo sagrado, algo que não podia ser tocado. Aliás, muitas áreas hoje em Jerusalém, não só em Jerusalém, mas até mesmo na região palestina, em Israel, são áreas que os arqueólogos são proibidos de entrar. Por quê? Especialmente as áreas que são dominadas pelos muçulmanos, porque eles consideram como terra sagrada. Então não pode haver nenhuma escavação, não pode haver nenhuma pesquisa científica. Por muitos séculos, por muitos anos, esse era o pensamento não só de muçulmanos, mas de cristãos e do próprio judeu. Não se podia fazer nenhum tipo de pesquisa científica
na Terra Santa, porque eles consideravam literalmente a Terra sagrada. Não é? Então, houve muita dificuldade. Porém, por volta do ano 1800 e lá vai bolinha, não é? Esse homem, Edward Robinson, junto com o Eli Smith, que era um missionário radicado em Beirute, no Líbano, não é? Começaram a fazer viagens de exploração e estas viagens marcaram época. A primeira viagem foi em 1838, olha que já é uma data bem recente. E a outra foi em 1852. E a sua principal contribuição foi fazer um mapeamento de mais de 200 locais bíblicos antigos e formular uma descrição sistemática da sua geografia e topografia. Então não houve praticamente nenhuma escavação, mas houve já uma melhoria, já houve um mapeamento da área e eles começaram a entender melhor como é que a Terra se localizava. Para atingir o seu propósito, Edward Robinson, ele seguiu dois princípios básicos. Partindo dos nomes bíblicos, ele visitava a população árabe nativa, relacionando o nome moderno dos locais com o nome antigo. Foi por meio dessa dica que ele conseguiu identificar corretamente a cidade bíblica de Gibeão, que os árabes chamavam de El-Gib. Então, em primeiro lugar, veja como ele foi mapeando a terra. Ele chegava em uma certa cidade, não é? Tentava ver, identificar essa cidade com alguma cidade bíblica, não é? E aí ele então começou a descobrir que muitas cidades mencionadas na Bíblia ainda permaneciam de pé, mas com nomes diferentes, não é? Principalmente com nomes árabes. Em segundo lugar, veja o que ele usou para fazer essa topografia, essa geografia da Terra Santa. Munido de uma bússola, de telescópio, termômetro e trena, ele abandona aquelas trilhas que já haviam sido exploradas e ele começa a andar por rotas desconhecidas, sempre descrevendo o caminho que ele passava com detalhes. Por causa da sua contribuição, até hoje, Robinson ele é chamado do pai da geografia da Palestina, porque ele foi um dos pioneiros. E aí depois dele veio outros, não é, que se interessaram por esse assunto de exploração, e então a Terra Santa foi ficando bem conhecida, e hoje nós temos muita informação por causa desses pioneiros. Na página 21, você vai ver aí que o comentarista, o autor, ele menciona a respeito de um dos gênios da arqueologia. O primeiro gênio da arqueologia, antes ainda da Primeira Guerra, foi o alemão Heinrich Schliemann. Esse camarada aqui, com o nome difícil, ele é um dos... quando você estudar um pouquinho de arqueologia em outros materiais, você vai perceber que ele é um dos grandes nomes da arqueologia bíblica. Esse irmão, ele era alemão, ele era filho de um pastor protestante e era um homem que não tinha muita modéstia, não é? Ele pediu que quando morresse, por exemplo, no seu epitáfio, na sua tumba, estivesse assim: herói Schliemann, não é? Ou seja, ao herói Schliemann, em grego arcaico. Porque ao ler Homero no original grego, ele se convenceu de que a cidade de Troia era mais do que um mito. E tal convicção levou ele a uma obsessão, escavar a cidade de Troia. E aí ele descobriu que o terreno onde estava a antiga cidade de Troia era um cômoro que representava uma série de camadas ocupacionais sobreposta. Depois, mais aí no segundo parágrafo, ele menciona a respeito do William Flinders, que também foi um dos grandes gênios da arqueologia bíblica. Depois ele chega a mencionar também um outro nome, perdão, é o mesmo, né? William Flinders Petrie. Ele é considerado o segundo gênio da arqueologia e de forma mais afetiva como o pai da arqueologia
Palestina. Então esses dois nomes aí são muito importantes dentro desta área, dessa disciplina da arqueologia bíblica. Estes homens estão relacionados à arqueologia bíblica e não à arqueologia de forma geral. Vamos um pouquinho mais para frente, para a gente fazer um pequeno intervalo. No ponto 4 e ponto 5, ele vai, na página 21 ainda, ele vai mostrar um pouquinho das primeiras escavações, as escavações que foram anteriores à Primeira Guerra e as escavações que aconteceram entre as duas grandes guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. E ele vai mencionar aí o nome de alguns arqueólogos e o nome também de algumas descobertas que esses homens realizaram nesse período que começa aí pelo ano 1914, 1910 e vai até 1940, 1950. Muito importante você entender, nós entendermos, que durante as guerras mundiais os estudiosos estavam trabalhando a todo vapor, não é? O mundo estava em guerra, mas eles estavam trabalhando, especialmente os alemães, não é? Eu não sei se você já assistiu os filmes, talvez sim, do Indiana Jones. O Indiana Jones, ele tem um dos grandes inimigos, não é, nos filmes do Indiana Jones são os alemães, os nazistas, não é? E você percebe que os alemães, não só nos filmes, mas na história mesmo, quando você estuda a história, os alemães eles eram muito supersticiosos no tempo de Hitler, não é? Enfim. E então eles eram muito preocupados com as descobertas, não é, de artefatos antigos, de coisas antigas, porque eles acreditavam terem poderes, enfim, transmitirem poderes. Então, durante o Império Alemão, durante o governo de Hitler, os alemães trabalharam muito nessa área de escavações, buscando tesouros e relíquias e artefatos, alguns com o objetivo de conseguirem poder ou poderes sobrenaturais para então continuarem na sua jornada na guerra que estavam desenvolvendo em toda a Europa. Então você vai ver o desenvolvimento arqueológico muito forte nessa época e também após a Segunda Guerra Mundial e até nos dias de hoje. Então você tem aí alguma introdução e um pouquinho da história, do desenvolvimento dessa disciplina tão importante que é a arqueologia bíblica. A gente vai fazer um intervalozinho de 10 minutos e depois nós voltamos e continuamos em nome de Jesus. Obrigado, até daqui a pouco.